Meu chefe roubou minha ideia, ficou com todo o mérito e me humilhou muito ao me mandar embora. Mas o mundo deu voltas. Anos depois, ele estava desesperado e foi atrás de emprego em uma empresa de sucesso, sem sonhar quem era chefe. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Lembro-me daquele dia com uma clareza que beira o absurdo, como se estivesse gravado a ferro e fogo na minha alma. Eu era Sofia, uma analista de marketing digital sênior na Conecta Brasil, uma empresa de telecomunicações em ascensão na época, localizada no coração pulsante de São Paulo. Dedicada? Eu era a personificação da dedicação. Vivia e respirava aquele trabalho. Chegava antes de todos, saía depois. Meu cérebro fervilhava com ideias, planilhas e estratégias. Acreditava piamente no potencial da empresa e, mais ingenuamente ainda, no sistema de meritocracia que eles tanto pregavam. Minha mesa era um caos organizado de post-its coloridos, canetas de todas as cores e o brilho constante do monitor exibindo gráficos de desempenho e campanhas em andamento. Eu amava o que fazia, a dinâmica do mercado digital, a possibilidade de criar algo novo e impactante. E foi nesse contexto, movida por essa paixão e pela cafeína que corria forte nas minhas veias, que tive a ideia. Uma ideia que, eu sabia, tinha o potencial de revolucionar a forma como a Conecta Brasil se relacionava com seus clientes mais jovens, um público que a empresa lutava para engajar. Batizei o projeto de Conexão Z. Era uma plataforma interativa, integrada às redes sociais mais populares entre a geração Z, que utilizaria inteligência artificial para personalizar ofertas e conteúdos, criando uma experiência única para cada usuário. Não era apenas um conceito vago, passei madrugadas em claro desenvolvendo o escopo completo, os wireframes, as projeções de ROI, as fases de implementação. Consultei colegas da área de TI, em segredo, para validar a viabilidade técnica de alguns aspectos mais complexos. O documento final era robusto, detalhado, quase um manual de instruções para o sucesso. Eu estava orgulhosa, exausta, mas vibrante de expectativa. Meu chefe direto era Ricardo Alencar. Um homem na casa dos seus 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com um rigor quase militar, ternos impecáveis e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Ele tinha uma reputação de ser exigente, mas também de reconhecer bons talentos. Ao menos, era o que eu pensava. Nossa relação era estritamente profissional. Ele delegava, eu cumpria, geralmente superando as expectativas. Nunca tivemos atritos significativos, apenas a distância hierárquica natural. Marquei uma reunião com Ricardo para apresentar uma Conexão Z. Lembro-me de entrar na sua sala, com as paredes revestidas de madeira escura e diplomas emoldurados, sentindo um frio na barriga, mas confiante no material que tinha em mãos. Ricardo, bom dia. Obrigada por me receber, comecei, tentando manter a voz firme. Sofia. Sente-se, ele disse, apontando para a cadeira à frente de sua imponente mesa de mogno, sem desviar os olhos do monitor do seu computador por alguns segundos. Finalmente, ele me encarou. O que temos para hoje? Desdobrei minha apresentação. Falei por quase uma hora, com paixão, detalhando cada aspecto do projeto, os benefícios, os diferenciais competitivos. Mostrei os números, as projeções. Ele ouvia atentamente, ou pelo menos parecia ouvir, fazendo anotações esporádicas em seu bloco de couro. Seus olhos, porém, permaneciam indecifráveis, frios como o mármore de seu cinzeiro de estimação, embora ele não fumasse em ambiente fechado. Ao final, ele juntou as mãos sobre a mesa. Interessante, Sofia. Muito interessante. Deixe todo o material comigo. Preciso analisar com calma, ver a viabilidade orçamentária, o alinhamento estratégico com os planos da diretoria. Sua voz era monocórdica, desprovida de qualquer entusiasmo visível. Claro, Ricardo. Está tudo aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, respondi, tentando esconder uma pontada de decepção. Esperava um feedback mais caloroso, talvez um vislumbre de excitação. Mas me contentei com o interessante. Afinal, ele era o chefe. Cautela era de se esperar. Entreguei a ele meu pendrive, onde salvei todos os arquivos, e uma cópia impressa da apresentação. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade contida. Eu continuava com minhas tarefas rotineiras, mas minha mente estava na Conexão Z.
Imaginava a aprovação, o início do desenvolvimento, o impacto positivo. Ricardo não tocou mais no assunto diretamente comigo. Quando eu, sutilmente, tentava sondar, ele apenas respondia com um vago "estou analisando" ou "tenho outras prioridades no momento". A bomba explodiu cerca de 3 semanas depois, numa reunião geral convocada por e-mail na noite anterior. O CEO, Sr. Antunes, um homem expansivo e carismático, estava presente. O clima era de expectativa. Ricardo foi chamado ao palco improvisado no refeitório da empresa. Ele subiu com seu ar de importância habitual. "Bom dia a todos", começou Ricardo, ajeitando o microfone. "Hoje é um dia especial para a Conecta Brasil. Depois de muitas semanas de trabalho árduo, de noites em claro e muita dedicação, tenho o prazer de apresentar a vocês um projeto que irá revolucionar nossa presença no mercado jovem. Um projeto que eu mesmo concebi e desenvolvi, pensando no futuro da nossa companhia." Meu sangue gelou. Meu coração pareceu despencar no estômago, transformando-se em uma pedra de gelo. Olhei ao redor, atônita. As pessoas aplaudiam. Ricardo, com um sorriso triunfante, começou a apresentar os slides. Eram os meus slides. As minhas palavras. O meu Conexão Z. Ele apenas havia trocado a primeira página, colocando seu nome como o único criador. Cada gráfico, cada projeção, cada ideia que eu havia suado para conceber, agora era apresentada por ele como fruto de seu intelecto genial. Eu mal conseguia respirar. Sentia o olhar de alguns colegas sobre mim, aqueles poucos que sabiam do meu projeto, mas ninguém ousava dizer uma palavra. A humilhação era pública, esmagadora. Ao final da apresentação, Sr. Antunes subiu ao palco, efusivo. "Ricardo, meu caro, isso é simplesmente brilhante. Exatamente o que precisávamos. Sua visão estratégica é impressionante. E então, o golpe final. Como reconhecimento por sua iniciativa e genialidade, tenho o prazer de anunciar que Ricardo Alencar está sendo promovido a diretor de inovação da Conecta Brasil." Aplausos ensurdecedores. Ricardo inflava o peito, recebendo os cumprimentos. Eu me senti invisível, roubada, traída da forma mais vil. A bile subia pela minha garganta. Não consegui ficar ali. Levantei-me, cambaleante, e saí do refeitório sob o olhar curioso de alguns. Corri para o banheiro, tranquei-me em uma cabine e desabei a chorar, um choro silencioso e amargo de raiva e incredulidade. Esperei a poeira baixar, ou melhor, esperei meu choro cessar e uma fúria gelada tomar conta de mim. Lavei o rosto, recompus-me o máximo que pude e marchei diretamente para a sala de Ricardo, que agora ostentava uma plaquinha provisória de diretor de inovação. Entrei sem bater. Ele estava ao telefone, rindo. Desligou apressadamente ao me ver. "Sofia? O que faz aqui?" "Não deveria estar comemorando?" ele perguntou, com um cinismo que me revirou o estômago. "Comemorando o quê, Ricardo? O roubo descarado da minha ideia? A sua promoção às minhas custas?" Minha voz tremia, mas não de medo, e sim de uma raiva que eu mal conseguia conter. Ele recostou-se na cadeira, o sorriso falso sumindo, dando lugar a uma expressão de frieza calculada. "Sofia, Sofia. Você é uma jovem talentosa, mas ingênua. Ideias são apenas ideias. O que importa é quem tem a capacidade de transformá-las em realidade, quem tem a visão para vendê-las à diretoria. Você me apresentou um rascunho, um conceito. Eu o lapidei, eu o defendi, eu o tornei viável. Rascunho? Eu te entreguei um projeto completo. Com plano de negócios, viabilidade técnica, tudo. Você apenas colocou seu nome nele", gritei, perdendo o controle. "Abaixe o tom, Sofia", ele disse, levantando-se. "Você está sendo insubordinada. E, francamente, um pouco patética. Se você tivesse essa capacidade toda que alega, teria apresentado diretamente à diretoria, não a mim. Mas você não teve coragem, não é?" "Eu tive." Ele caminhou até a porta. "Olha, agradeço suas contribuições iniciais, mas a partir de agora, o Conexão Z é meu. E sugiro que você aceite isso e siga em frente." Ou o quê, Ricardo? Vai me ameaçar?" Ele sorriu, um sorriso gélido e cruel. "Não preciso ameaçar, Sofia.
Apenas constatar o óbvio. Você não parece estar feliz aqui. E, sinceramente, depois dessa sua cena, seu comportamento questionador, acho que a Conecta Brasil não é mais o lugar para você. Ele abriu a porta. Considere-se demitida. O RH entrará em contato para os trâmites. Fiquei paralisada. Demitida? Depois de tudo? A humilhação da reunião, o roubo da minha ideia, e agora isso. Ele me olhava com desprezo, como se eu fosse um inseto insignificante. Você é um canalha, consegui dizer, a voz embargada. E você está desempregada. Agora, se me dá licença, tenho uma diretoria para comandar. Ele gesticulou para que eu saísse. Saí da sala dele sentindo o mundo girar. Aquele corredor, que antes representava minhas ambições e meu futuro, agora era o cenário da minha maior derrota. Peguei minhas poucas coisas da mesa sob os olhares penalizados e cochichos dos colegas. Ninguém se aproximou. O medo era palpável. Ricardo havia deixado claro quem mandava. Ao passar pela porta da empresa, senti um misto de alívio e um vazio profundo. A raiva, no entanto, essa queimava como um vulcão prestes a entrar em erupção. E foi essa raiva, essa sensação avassaladora de injustiça, que se tornou meu combustível. Os primeiros meses foram brutais. A humilhação ecoava em minha mente. O dinheiro da rescisão, que não era muito, começou a minguar. Enviei dezenas de currículos, mas o mercado estava retraído. A cada não em que recebia, a imagem de Ricardo sorrindo sarcasticamente me vinha à mente. Mas, em vez de me afundar na autocomiseração, decidi que ele não venceria. Aquela demissão humilhante não seria o fim da minha história, mas o começo de algo novo, algo meu. Usei o pouco que me restava para investir em mim. Fiz cursos online de gestão de projetos, finanças para startups, liderança. Mergulhei de cabeça nos estudos, devorando livros, artigos, participando de webinars. Transformei meu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo em um quartel-general de aprendizado. A raiva inicial deu lugar a uma determinação fria e calculada. Eu não queria apenas um novo emprego, eu queria construir algo do zero, provar a mim mesma, e a ele, que eu era capaz. A ideia de empreender começou a tomar forma. Por que não usar meu conhecimento e minha paixão pelo marketing digital para criar minha própria agência? Uma agência que valorizasse a criatividade, a transparência e, acima de tudo, seus colaboradores. Um anti-Conecta Brasil, em essência. O nome surgiu quase que instantaneamente, Impulso Digital. Comecei pequena, muito pequena. Eu era a CEO, a analista de marketing, a redatora, a designer, a secretária e a faxineira. Meu primeiro escritório foi a mesa da cozinha. Meus primeiros clientes foram pequenos comerciantes do bairro, conquistados na base da persistência e de um portfólio improvisado com projetos pessoais e acadêmicos. Trabalhava de 16 a 18 horas por dia. O cansaço era constante, mas a cada pequena vitória, um contrato fechado, um feedback positivo, a chama da minha determinação se fortalecia. Lembro-me de noites em que o desânimo batia forte. A solidão do empreendedor, as incertezas financeiras. Nessas horas, a imagem de Ricardo e sua traição me impulsionavam. Eu não daria a ele o gostinho de me ver fracassada. Cada linha de código que eu aprendia, cada estratégia de seu que eu dominava, cada cliente satisfeito era um tijolo na construção do meu império pessoal, uma resposta silenciosa à humilhação que sofri. Aos poucos, a Impulso Digital começou a crescer. Contratei meu primeiro funcionário, depois o segundo. Aluguei uma pequena sala comercial. Nossa reputação de entregar resultados criativos e eficazes se espalhou. Conquistamos clientes maiores, contas mais desafiadoras. Eu priorizava um ambiente de trabalho saudável, onde as ideias fossem ouvidas e o mérito, genuinamente reconhecido. Aprendi na pele o valor de cada membro da equipe. 5 anos se passaram voando. 5 anos de muito suor, algumas lágrimas, mas inúmeras alegrias e conquistas. A Impulso Digital já não era mais uma pequena agência. Éramos uma referência no mercado, com um portfólio de clientes de peso, prêmios do setor e um time de mais de 50 colaboradores talentosos e apaixonados. Tínhamos uma sede moderna em um prédio comercial cobiçado na Avenida Paulista, com vista para a cidade que testemunhou minha queda e minha ascensão.
Eu me tornará a CEO que sempre sonhei ser, não por herança ou apadrinhamento, mas por pura garra e competência. Claro que, ao longo desses anos, acompanhei de longe os passos da Conecta Brasil e de Ricardo Alencar. Vi, com uma satisfação discreta, que o tal Conexão Z, depois de um lançamento inicial promissor, começou a patinar. Faltava a alma, a constante inovação que eu havia planejado. Sem um criador original para nutrir e adaptar a ideia, o projeto estagnou e, eventualmente, foi descontinuado, tornando-se um elefante branco caro para a empresa. A Conecta Brasil, como um todo, começou a perder mercado para concorrentes mais ágeis e inovadores. Boatos sobre má gestão e decisões equivocadas circulavam no meio. Até que, numa manhã de terça-feira, enquanto eu revisava alguns relatórios financeiros, minha diretora de RH, a competente Laura, entrou na minha sala. Sofia, bom dia. Tenho um currículo aqui que achei peculiar. Para a vaga de gerente de novos negócios. O nome lhe soará familiar. Ela me entregou o tablet com o arquivo aberto. Li o nome no topo da página, Ricardo Alencar. Um arrepio percorreu minha espinha. Ricardo. Depois de todos esses anos. Olhei a foto 3x4 anexada. Ele parecia mais velho, o cabelo completamente branco, os ombros curvados, uma sombra de cansaço nos olhos que o sorriso forçado não conseguia disfarçar. Seu currículo detalhava sua passagem pela Conecta Brasil, incluindo a diretoria de inovação, e depois uma sucessão de cargos em empresas menores, com períodos cada vez mais curtos em cada uma. A última experiência listada havia terminado há 6 meses. Ele estava claramente desesperado. Peculiar, de fato, comentei, tentando manter a neutralidade na voz, embora por dentro uma mistura de surpresa e uma pontada de algo que só poderia ser descrito como prazer sombrio começasse a borbulhar. A Conecta Brasil faliu há alguns meses, não foi? Sim, foi um processo complicado. Parece que ele está no mercado há um tempo, Laura respondeu, observando minha reação. Devo descartar? Uma ideia, rápida e certeira como um raio, formou-se em minha mente. Um sorriso discreto, quase imperceptível, curvou meus lábios. Não, Laura. De forma alguma. Agende uma entrevista com ele. Para depois de amanhã, às 10 da manhã. Eu mesma farei a entrevista. Laura me olhou, surpresa. Você, Sofia? Tem certeza? Absoluta. Quero conhecer o candidato. Os 2 dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e uma expectativa quase teatral. Preparei-me não como quem vai contratar um funcionário, mas como quem vai a um acerto de contas adiado por anos. Escolhi meu melhor terninho, um azul marinho que transmitia autoridade e confiança. Arrumei meu cabelo, fiz uma maquiagem impecável. Queria que ele me visse no auge do meu sucesso. Na manhã da entrevista, eu estava surpreendentemente calma. Às 10 em ponto, Laura me avisou pelo interfone. Sofia, o Sr. Alencar chegou. Peça para ele aguardar um momento e depois o traga até minha sala, respondi, a voz firme. Respirei fundo. Caminhei até a grande janela do meu escritório, que ocupava quase toda a parede e oferecia uma vista panorâmica da cidade. Aquela vista era meu troféu diário. Ouvi a porta se abrir e me virei lentamente. Ricardo Alencar entrou, ajeitando a gravata de um terno que parecia um pouco largo demais para ele. Seu olhar varreu o escritório com uma admiração mal disfarçada, a mesa de design moderno, as obras de arte contemporânea, a amplitude do espaço. Ele não me viu de imediato, eu estava um pouco na penumbra, contra a luz da janela. Bom dia, ele disse, a voz um pouco hesitante, para Laura, que o acompanhou. Obrigado pela oportunidade. Laura sorriu polidamente. Bom dia, Sr. Alencar. A CEO irá conduzir sua entrevista. Por favor, sente-se. Ela se retirou, fechando a porta. Ricardo permaneceu em pé por um instante, como se estivesse intimidado pelo ambiente. Ele pigarreou e então se virou para minha direção, forçando um sorriso profissional. Bom dia, senhora, ele começou, esperando que eu me apresentasse. Dei um passo à frente, saindo da sombra, e o encarei diretamente. Bom dia, Ricardo. Ou devo dizer, Sr. Alencar? O sorriso dele congelou. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido, quase fantasmagórico.
Ele cambaleou levemente, como se tivesse levado um soco no estômago. O reconhecimento foi instantâneo, brutal. Vi o choque, a incredulidade e, em seguida, uma onda de pânico tomar conta de suas feições. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Parecia que tinha visto um fantasma. E, de certa forma, talvez tivesse. O fantasma da funcionária que lhe humilhou e descartou, agora sentada no trono da empresa onde ele vinha implorar por um emprego. Sofia? É você? Ele gaguejou, a voz irreconhecível, fraca. Eu mesma. Em carne, osso e, aparentemente, na cadeira de CEO da empresa para a qual você enviou seu currículo, respondi, saboreando cada palavra, mantendo um tom calmo e profissional, mas com um toque de ironia que eu sabia que ele captaria. Ele desabou na cadeira à minha frente, como se suas pernas tivessem perdido as forças. Seu olhar perdido vagava pela sala, depois voltava para mim, como se não conseguisse processar a realidade. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de que esta empresa era sua. Sua voz era um sussurro. Surpresas acontecem, Ricardo. O mundo dá voltas, não é mesmo? Fiz um gesto em direção ao seu currículo, que estava sobre minha mesa. Então, me fale sobre você. Por que quer trabalhar na Impulso Digital? Ele engoliu em seco, visivelmente abalado. Tentou se recompor, mas era uma tentativa patética. O homem arrogante e prepotente que me demitiu havia desaparecido, dando lugar a uma figura encolhida e desesperada. Sofia, olha, o passado. O passado é importante, Ricardo. Ele molda quem somos, não acha? Vejo aqui no seu currículo que você teve uma passagem pela Conecta Brasil como diretor de inovação. Um cargo que, se não me engano, você conseguiu graças a um projeto chamado Conexão Z. Um projeto muito interessante. O ponto. Usei a mesma palavra que ele havia usado comigo, anos atrás. Ele estremeceu, como se a palavra fosse um golpe físico. Seus olhos suplicavam, mas eu não sentia compaixão. Apenas uma fria e imensa satisfação. Sofia, por favor. Eu cometi erros. Eu sei disso. Eu era diferente naquela época. Diferente como, Ricardo? Mais ambicioso? Mais visionário? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Conte-me sobre suas qualificações para a vaga de gerente de novos negócios. O que você pode agregar a Impulso Digital? Ele tentou articular uma resposta coerente, citando suas experiências, mas sua voz falhava, suas mãos tremiam. A confiança havia se esvaído completamente. Ele sabia que estava ali, nu, despojado de qualquer poder, completamente à minha mercê. A entrevista prosseguiu por mais alguns minutos, uma tortura para ele, um espetáculo privado para mim. Ele se atrapalhava, suava frio, o desespero estampado em cada linha do seu rosto. Finalmente, encerrei a farsa. Obrigada pelo seu tempo, Ricardo. Analisaremos seu currículo e entraremos em contato caso seu perfil seja compatível com o que buscamos. As palavras formais, protocolares, soaram como uma sentença de morte para suas esperanças. Ele se levantou, parecendo ainda menor do que quando entrou. Sofia, eu sinto muito. De verdade. Pelo que aconteceu, anos atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode, Ricardo, interrompi, a voz ainda calma, mas firme. Todos fazemos escolhas. E vivemos com as consequências delas. Você fez as suas. E eu fiz as minhas. Levantei-me também, caminhando até a porta e abrindo-a para ele. A Laura irá acompanhá-lo até a saída. Seus olhos encontraram os meus uma última vez. Havia neles uma mistura de vergonha, arrependimento e, talvez, um pingo de admiração relutante. Ele apenas assentiu, derrotado, e saiu da minha sala em silêncio. Observei-o se afastar pelo corredor, a postura curvada, a imagem da derrota. Não senti ódio. Não mais. O ódio havia se transformado em combustível para o meu sucesso. O que eu sentia era uma satisfação profunda, serena. A satisfação de quem superou a adversidade, de quem construiu seu próprio caminho. A vingança, se é que se pode chamar assim,
Não foi em destruir Ricardo, mas em construir a mim mesma. Claro que ele não conseguiu o emprego. Sua candidatura foi educadamente recusada alguns dias depois por e-mail. O verdadeiro prazer não foi apenas negar-lhe a vaga. Foi vê-lo ali, naquela situação, testemunha ocular do meu triunfo. Foi mostrar a ele, e a mim mesma, o quão longe eu havia chegado. A menina humilhada havia se tornado a mulher poderosa. E essa, sim, foi a maior e mais doce das reviravoltas. A vida, às vezes, escreve roteiros que nem a mais criativa das mentes poderia imaginar. E o meu, modéstia à parte, teve um final espetacular. Aquele dia, a vista da minha janela pareceu ainda mais bonita. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.